Olá, seja muito bem-vindo ao nosso, estudo do livro O que é o Espiritismo. Olha, hoje nós vamos entrar no 18º encontro, mas não fica triste não, tá? Você que perdeu os encontros passados, porque às vezes não dá para acompanhar todo domingo, tá? Não há problema nenhum, tá? Nós criamos recentemente um YouTube, um canal lá, chamado Alê de Paulo Espiritismo Kardec, o mesmo nome da página, você procura no YouTube, tá? Lá vai ter duas playlists. Playlists são um conjunto de vídeos. Um do resenha, que é toda terça e sexta. Aliás, tem um recado importante para vocês da terça-feira, tá? E temos também uma outra lista só dos estudos, do primeiro até o 17º, que foi o passado lá. Terminando aqui, a gente aloca eles lá para ficar mais fácil para vocês reverem, para vocês consultarem, para vocês ir lá, se perdeu alguma coisa, pegar, ok? Tudo tranquilo? Olha, aqueles que já estão aí, me dá um retorno para mim do som, deixa eu cumprimentar o pessoal que está aqui, ó. Nossa, olha, se até os mortos aparecem, quem dirá os vivos, hein? Olha, Shirley de Siqueira. Ó, Luísa tá aí, com o seu super time, tá? Tui é o integrante menor. Ela tá aí para nos ajudar. Se você tiver qualquer problema técnico, tá? Qualquer problema técnico, no chat, fala com ela, tá? Fala com ela. Ela vai, de bom coração, tentar te ajudar. Feito? Ela já tá chegando. A Cristina e a Eliane tá compartilhando, é que eu já vi que ela tá compartilhando que nem a louca aí, coitada. Gente boa demais. Ela tá nos ajudando muito nos compartilhamentos, aí nos grupos. Ela posta, depois ela sobe, ela vai e volta, sobe os links. Obrigado, Eliane, pela sua sempre colaboração. A Cristina sempre chega atrasada, então já ela tá por aí. Ó, o Gambarim tá aí feliz. Pô, tem que falar um negócio aqui para todo mundo. Pô, feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais para todos. Olha aqui que bênção, hein? Ó, Gambarini é um exemplo deles, é um mega pai aí, um paizão para todos nós aí, tá? É um exemplo para a gente poder aí. Feito? Então, quero deixar aqui, relatar um feliz Dia dos Pais. E feliz também Dia das Mães que são pais, né, Dirce? Tem mãe que é pai também, assim como a minha também. Tá? Tem a nossa querida Aldara lá de Portugal. Ó, se você quiser colocar aí o teu nome, a cidade de onde você é e o centro que você frequenta, legal. Coloca pra gente aí, pra gente poder tá localizando o pessoal aí se localizando aí, trocando ideia, tá? Obrigado, viu, Aldara? O pessoal lá de José Bonifácio, lá, a Edna tá por aí já. Pessoal, nossa, olha quem tá aí, a nossa querida Jana, olha aí. Grande Jana, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho de sempre, tá? Olha lá, Maria Macedo, olha lá, Vilminha, tá aí, olha lá, Dilene, aí. Põe aí, Caminho da Luz aí também, para o pessoal localizar você lá, que nem a Edna, olha o exemplo da Edna aí, ó. Edna Pontes, José Bonifácio, São Paulo, Centro Espírita, grande Joana Dark. Mais um abraço lá ao Luciano, a todos de lá. Do Joana Dark pra gente, tá? Ó, o nosso querido aí, ó, catarinense, Dudu. Eita, nós, hein? Chegou, hein? Você é fera. Olha aí, ó, não falei, ó. Se até os vivos, até os mortos aparecem, né? Tido como os mortos, né? Quem dirá os vivos? Aí, ó, Chile tá aí, ó. Poços de Calda. Aí, ó. Olha lá, isso aí, legal. Pessoal, vou pedir para vocês compartilharem. Vou pedir para vocês curtirem, tá? E hoje nós temos um convidado especial, hein? Muito, muito especial, ó. A Maria Jerônimo também está com a gente, olha lá. Ô, Dani, você está atrasado, hein? Feliz Dia dos Pais aí, viu? Ó, pessoal de Paraíso. Ângela, coloca aí a cidade que você é e o centro também aí de Paraíso, lá, o pessoal de Viana do Carvalho, lá de Macaubal, a Ana, a Silvinha. Aí, nossa, olha, não, Dia dos Pais eu já ganhei, eu não sou, ganhei presente já.
Oi, Águas de Lindóia, grande Maria de Fátima. Tá? Olha lá, Nancy, Onda Verde, olha lá, ó, tá vendo? Assim, Casa de Maria, é igual. Aliás, um abraço a todos das casas de Maria, né? Tanto aqui de Rio Preto, quanto de Onda Verde e outras aí que tem por aí. Um grande abraço ao nosso querido Erasmo, né? Que está sempre à frente dessa turma toda aí. Nossa, todo bom. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vocês vão compartilhando, eu quero convidar você para fazer uma prece. Tá? Aqueles... antes, né, não posso esquecer disso aí, gente. Antes, pelo amor de Deus. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos lá de Issem, que sempre estão nos acompanhando. Aqui, Issem, cidade de São Paulo, quase divisa com Minas, que sempre nos acompanha lá, tá? Do Caridade, lá de Issem, o pessoal tá lá, tem o Allan Kardec também. Tá? E a Gislaine, né? Gislaine também, que está sempre conosco. Ela tem um pouco, ela é tímida, ela não fica muito no chat, mas ela está sempre por trás. Então, um grande abraço a Gislaine lá de Issem, tá? Que sempre nos acompanhando aí. Tiver qualquer dúvida, não só ela, mas qualquer um, pode entrar em contato com a gente através da página Lei de Paula Espiritismo Kardec, que a gente vai durante a semana aí, tá? Digerindo isso aí. Ó, o chefe chegou, então agora acabou a farra, tá? Boa tarde, Marcos. Agora muda até a voz. Ó. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Marcos, lá do Grupo Erasto. Tudo bem? Então, vou convidar vocês para uma prece agora. Então, vamos lá. Tira um pouco. Aqueles que querem nos acompanhar, tira um pouquinho a mão do computador, do celular. Fecha por alguns instantes seus olhos. E vamos dar aquela respirada bem funda e soltar bem devagar. Respira fundo, solta bem devagar. E hoje eu vou ler uma prece que me enviaram durante a semana, especialmente para o nosso estudo de domingo. Então, eu quero ler aqui para vocês. Então, vocês se concentram aí, eu vou lendo, a gente vai junto nos conectando. Jesus, amado Mestre, nosso divino Rabi, muito obrigado pela oportunidade que nos destes de nos reunirmos nessa tarde de encontro fraterno para estudos. Queremos te rogar a tua presença como irmão maior para nos ajudar a direcionar os nossos estudos da tarde. Confiando na tua afirmativa que onde 2 ou mais estivessem em teu nome, ali vós estaríeis. Sinto a tua real presença entre nós nessa tarde de estudos. E com a oração que vós deixaste para nós, nós vamos dar por iniciado os estudos e as reflexões do 18º encontro do livro O que é o Espiritismo. Pai nosso que estais no céu. Amém. Olha, assim como essa prece simples, mas muito bem construída e profunda da nossa querida Jo, você também pode mandar enviar para a gente poder fazer aos domingos aqui no nosso estudo, tá? Ou até nas lives, se for o caso. Manda para a gente vai acolher, a gente vai dar uma revisada rápida. E aí, assim como essa, você também pode ter a sua prece aqui junto com a gente, como não tem como chamar vocês para prece, para apresentar, mas aí eu leio para vocês e a gente vai em comunhão de pensamento agregando. Então, nós damos por aberto hoje o nosso estudo. Nosso querido Fábio não pôde estar conosco hoje, ele terá alguns domingos que ele vai ter alguns contratempos, então hoje ele não virá, mas,
trouxe um grande amigo, hein? Um grande amigo. Nós vamos receber hoje o nosso querido Décio Noberto, lá da cidade de São Bernardo do Campo, um grande amigo. Ele também faz parte do movimento de unificação do ABCDM, tá? É um trabalhador muito ativo, um estudioso do Kardec, lá do DEAC também. Então, boa tarde para o nosso querido Décio. Boa tarde, querido. Boa tarde, Alê. Agora sim, né? Boa tarde, Alê. Obrigado aí por esse convite, me sinto honrado. Um grande abraço para o Fábio, que hoje não pôde estar com você. É uma alegria estar com você, uma alma generosa você. Gratidão. Muito obrigado pela sua presença. Só para o pessoal já ir se orientando aí, né? Nós estamos num livro que é o Espiritismo, tá? Nós estamos no primeiro capítulo, na pequena conferência espírita, né, o segundo diálogo, nós nos encontramos no segundo diálogo, o cético, né, e hoje nós vamos ver boa ou má vontade dos espíritos para convencer, ok? Ah, mas ali eu não tenho livro, não tem importância, faça como eu, acesse aí eletronicamente, né, nas mídias aí, www.kardecpedia.com.br e você vai acessar esse texto igual eu, ok? Muito tranquilo, fica tranquilamente mesmo. Feito? Olha, e para a gente começar, Décio, eu quero trazer para todos, eu já vou até compartilhar aqui, uma tela interessantíssima. Deixa eu já pegar aqui. Isso, nós vamos compartilhar uma tela. Eu quero fazer uma pergunta lá. Vocês já estão vendo aí, ó lá, o nosso 18º encontro, tá? Hoje. Ó, não esquece daquele curtizinho lá, aquela compartilhada aí nos seus vários grupos. É interessante, muitas pessoas aí estão, né, querendo também sedenta de conhecimento aí. A gente pode ajudar a facilitar esse entendimento ou até aguçar a curiosidade. E olha lá, ó, hoje nós vamos ver isso, ó. Boa ou má fé dos espíritos para convencer. Olha lá. Vamos aí. Então, eu quero fazer uma pergunta interativa para você que já está conosco no chat, aqueles também que vão vir daí futuramente, posteriormente. O que significaria uma boa ou má fé? No seu conceito, o que é uma boa ou má fé? Ok? O que vocês acham dentro do seu entendimento simples, pode ser, nada sofisticado, aqui não tem dessa não, aqui a gente é apenas facilitador. O que é no seu conceito isso? O que é essa boa ou má fé? O que vocês entendem por isso? Vamos lá? Por favor, sai um pouquinho aí do chat aí, do esconderijo do chat aí, vamos interagir com a gente, é interessante. A gente vai ouvir o que o Décio também acha, o que eu acho, né? Eu acho não, né? Que a gente pensa, né? Aliás, tem, o Cris, não sei se é você, mas você está com a Lei de Paulo e Espiritismo Kardec, troca, coloca o teu próprio, porque senão o pessoal vai confundir quando eu for teclar aqui, ok? Eu vou até colocar aqui no chat a pergunta. Fica tranquilo que eu voltei. A gente cai, mas levanta. Fica tranquilo aí, tá? Fica tranquilo, a gente cai, mas levanta. Fica tranquilo. Fone Estúdio. Aí. Décio, tudo certo aí? Tranquilo? Tudo certo, tá me ouvindo? Tô perfeito. Então vamos lá, pessoal. Olha lá, a Edna já deu uma dica para nós aqui, ó. Ter fé é acreditar.
A Maristela, grande Maristela, é intenção, tá? Olha, nossa, olha quem tá com a gente. Grande Rosa, hein, Rosa? Muito obrigado pela sua participação aí. Ana Maria, olha lá, ó, é acreditar. Quem mais pode nos ajudar? Vamos lá. Quem pode nos ajudar? O Pedro Ribeiro, grande Pedro, lá, opa, de Braga, o grande pessoal de Portugal está sempre conosco aí, tá? Muito obrigado, viu, Pedro? Tá lá, o que você entende? A Sônia do Rio de Janeiro também já está com a gente, o pessoal vai compartilhando. Olha lá, a Ivanete dá uma importante contribuição. Fé é a certeza absoluta. Opa, já está ficando legal. Quem mais pode nos ajudar aí? Boa ou má vontade. Muito bom, Marcão. Obrigado, viu? Aldara diz o seguinte, ó, ter fé é a certeza de se entregar nas mãos do divino. Tudo pode acontecer. A Ana é convicção de agir. O Marcão, olha lá, boa vontade. O José já fala que fé é ter convicção independente de termos as provas. Muito bem, grande José. A nossa Jana amada, boa fé quando agimos de boa intenção. Muito bom, Jana. Sem interesse escuso. Perfeito. Boa fé, bons pensamentos. Má fé, mau pensamento. Legal. Então, vamos lá. Ó. O que a gente pode entender desse pequenina, né, contribuição aí? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 19, ele vai dizer para nós que entende-se como fé, tá? A confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir um determinado fim. Boa fé é a pureza de intenção, como mesmo disse a Janaína agora. Ela porta-se com um tempero da justiça, ok? Décio, alguma coisa a acrescentar a respeito disso? Então, me chama a atenção, quando nós estudamos esse capítulo 19 que você falou, Ale, aquele momento que Jesus sobe no Monte Tabor com os 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, e tem a transfiguração, a aparição de Moisés e de Elias. E quando eles estão descendo para a planície, vem aquele pai que leva o filho lunático, que ora é lançado no fogo, ora era lançado nas águas pelo espírito obsessor. E acho muito interessante porque o pai já tinha levado o seu filho para os 9 apóstolos que ficaram na planície, esperando a vinda de Jesus e dos 3 apóstolos. E não tinham curado os apóstolos, porque eles achavam que eram as palavras ditas, sai isso, sai aquilo. E quando ele vai até Jesus, Jesus pergunta, né, quando ele pede que ele cure o filho, aí, tu crês que eu posso curá-lo? E aí eu acho interessante a resposta do pai. Senhor, eu creio, ajude-me na minha pouca fé. Então, a humildade nossa, muitas vezes, quando o filho está passando por alguma dificuldade, ou um familiar passando por uma dificuldade, é claro que nós queremos acreditar que ele vai ser curado, que ele vai ter melhor. Mas, às vezes, nós ficamos preocupados, não temos notícias. E essa prece ao divino, Alto de Souza diz, né, quando oramos com sinceridade, no Parnaso, além túmulo, né, tuas preces mais singelas são ouvidas no mais alto e Deus responde em ti mesmo. Então, para mim, esse pai é o exemplo fantástico. Não, perfeito, perfeito mesmo. Olha, aliás, eu quero dar uma dica aqui. A Rosa, o Décio, juntamente com o Rafael e o Benê, eles realizam toda quinta-feira, 20 horas, um estudo do Evangelho. Você viu que o Décio, né, falou com toda a propriedade de quem realmente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, toda quinta, 20 horas, procura lá, Centro Espírita Jesus no Lar, e lá é facinho, vocês entram, eles vão comentando trechos de capítulos, tanto ele, quanto a Rosa, quanto o Benê e o Rafa, vão colocando trechos e interpretando.
à luz do Espiritismo. Então é muito interessante, fica a dica aí para vocês, ok? Então vamos lá, vamos entrar propriamente dito, então, agora no texto, tá? Vamos compartilhar a tela sem derrubar nada aqui. Isso, olha lá. Boa má fé, olha lá. O cético, ele vai perguntar, agora nós já estamos já no texto, tá? Os espíritos devem almejar fazer prosélitos? Guarda bem essa palavrinha aí que nós vamos discutir um pouco sobre ela, tá? Não agora, mas lá à frente. Por que não se prestam melhormente aos meios de convencer certas pessoas, cuja opinião teria grande influência? Então, entre outras palavras, né, o que a gente pode extrair disso aí? O que ele está querendo nos dizer? Ele está querendo falar o seguinte, olha, Kardec, nós deveríamos chamar cada vez mais gente para o Espiritismo, né, fazer o pessoal vir para o nosso lado, só que você precisa melhorar esse jeito de fazer as pessoas acreditarem nisso, tá? Principalmente aquelas pessoas de grande influência. Então, por que eu falei, guarda essa palavrinha prosélito? Prosélito é aquele que se converteu a uma religião diferente da que tinha. É aquele indivíduo que aderiu a uma doutrina, ideia ou sistema, é um partidário, é um sectário, é aquele cara, às vezes, que tenta cozinhar o teu cérebro, tentando levar ele para a religião dele, achando que a dele é a melhor, a dele é a dona da verdade e tudo mais. Então, isso é fazer prosélitos, tá? Quando, às vezes, domingo de manhã bate lá na frente da tua casa, você está até meio sonolento de sono ainda, eles começam a fazer todo um discurso, alguns, outros não, mas tentando fazer conversão, converter você, tá? Lá, largar o que você tem e ir para determinada religião que ele acha que é a correta, é a certa. Nós, do Espiritismo, nós vamos ver isso durante toda a nossa exposição, o Espiritismo não faz prosélitos. É simples, se você está bem onde você está, fica lá. Tá? O Espiritismo é para quem quer mais. Tá? E não é para qualquer um também. Tem que querer. Tem que ter vontade. Tem que ter punhão mesmo, porque a coisa é louca. A coisa é fera. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. O Espiritismo não faz prosélito. Ok? E Kardec vai responder, isso está no texto, tá? Se você quiser nos acompanhar. Ele vai começar no primeiro parágrafo, dizer assim, ó. É por julgarem que naquele momento, não devem fornecer provas às pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendem ter. Vamos comentar esse pedacinho logo inicial aí? É por julgarem que, naquele momento, não se devem fornecer provas às pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendem ter. Vamos lá? É muito interessante porque os espíritos superiores, eles respeitam o nosso momento. Eu acho lindo isso. Uhum. Eles não impõem nada. Cada um tem o seu tempo, o seu momento, e muito bem o que você falou, Ale, e até a gente se emociona nisso, o respeito que nós temos que ter com as pessoas, né, de não impor nada. Se a pessoa está satisfeita no catolicismo, se é uma pessoa evangélica, budismo, hinduísmo, ok, que ela siga a sua filosofia, a sua religião. É melhor ter um católico convicto do que um espírita receioso, sem ter nenhuma convicção daquilo. Então, a fé é uma questão, é uma experiência, se não tiver experiência. Então, os espíritos, o tempo que nós precisarmos, Deus não impõe limites para a nossa evolução. É claro que cada planeta tem o seu processo evolutivo, chega um momento que não dá mais, em detrimento da maioria, que alguns não possam mais conviver naquele momento. Então, esse fato dos espíritos respeitarem o nosso momento, respeitarem as nossas limitações, e aí, é claro, não tem como a gente não recorrer a Jesus. Tá? Eu fico a imaginar Jesus, o espírito puro, como apresenta-nos a doutrina dos espíritos, conhecedor das verdades universais, das leis divinas. Vem ter conosco
caminhando lá pela Palestina e respeitando a todos que iam até ele, as crianças, os incrédulos, e respeitando o momento de cada um. Mas se alguém quisesse saber algo além, o que Jesus respondia? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e segue-me. Então, ele não ficava dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, me segue, me ajude. Cada um no seu tempo. Mesmo quando Públio Lentulus tem aquela experiência com Jesus a pedido da sua filhinha, para que vá ao encontro do Cristo, naquele momento, Públio Lentulus tinha a possibilidade de seguir ou não seguir o Cristo. Ele decidiu não seguir. E aí Emmanuel faz uma contribuição que é muito bonitinha, né? Muito bonitinha, né? Que é muito grandiosa, né? Jesus já via ali em Públio Lentulus, o Emmanuel queria surgir, como viu em Saulo, Paulo que ia renascer. Então, esse momento eu acho muito bonito, né? Então, se eu ainda não tenho condições de dar o meu testemunho, chegará o dia que eu teria essa minha grande oportunidade. Então, eu acho maravilhoso o respeito que os espíritos têm para conosco. Não, ótimo. Eu quero só acrescer uma coisinha aí. Kardec ele vai falar, nesse pequenino trecho, que não ligam à importância que elas pretendem ter. Então, uma coisa que me veio, né? Como que os espíritos sabem qual a importância que essa pessoa ou aquela, né, pretendem ter? Uma coisa que a gente tem que se ligar. Por que isso, né? Por que ele está falando isso? Olha só a fala. É por julgarem que, naquele momento, não devem fornecer, ou seja, não fornece provas para aquelas pessoas que não ligam à importância que elas pretendem ter. Então, é uma coisa, como que os espíritos sabem? Simples. Pega a questão 457 do Livro dos Espíritos. Assim, mais fácil seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa pessoa depois de morta? Certamente, vem a resposta, certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum teres do vosso lado uma multidão de espíritos que observam. Então, às vezes as pessoas, elas conseguem ocultar de nós, seres encarnados, mas para os desencarnados, ainda mais, dependendo do nível de ascensão desse espírito moralmente falando, impossível, tá? E tem uns bons comentários ainda. Ó, o pessoal do Japão já está conosco. Obrigado, viu, seu Nelson? Hoje já é segunda-feira, aí, 5:30 da manhã. O senhor já acordou, hein? Que coisa, hein? O senhor é um exemplo para nós mesmo. Aldara fala para a gente, ó. É impossível convencer alguém que não tem a mente aberta a outro ponto de vista. Perfeito, Aldara. Isso mesmo. E o Dudu ainda complementa, ó. Não se convence ninguém a ser espírita, a pessoa tem que aceitar por livre, espontânea vontade. Dudu, esse é o X da coisa. Tá? O espiritismo não se impõe. Kardec é muito claro nisso. A pessoa vem o que ela quer, tá? Como diz o Dani aí, ó. Boa vontade dos espíritos em ensinar, sem imposição, aliada à sinceridade, interesse de quem quer realmente aprender. Muito bom, gente. É isso mesmo. É muito bom mesmo. Isso você está entendendo e está em sintonia com o que a gente quer passando. Inclusive, é o que a Shirley fala para a gente. Ó, cada um se encontra no momento certo de compreensão. Eu tenho utilizado muito isso comigo, tá? De respeitar o time, né, da pessoa. Às vezes cada um tem um time diferente, né? Como a Sandra mesmo fala pra gente lá, ter muita fé em sermos socorridos quando chegar a hora. Então tudo tem o seu momento, a sua hora. Como diz a Rosa, ela traz uma contribuição de Joana de Ângeles, que floresça aonde Deus te plantou, né? Muito bem, obrigado, viu? E é assim, a gente tem que respeitar esse time da pessoa. Falar, na verdade, não arrebata corações, ela conquista. Muito bem, Jana. Jana tá poética hoje, hein? Não é pela imposição, mas pela transformação. Muito bem, Jana. Muito obrigado pelo seu comentário. E a gente vai seguir agora no texto com Kardec. Kardec vai continuar literalmente no texto falando: é isso pouco lisonjeiro, convenho, porém,
não temos o direito de impor-lhes a nossa opinião. Olha só. Olha, isso é o bom senso. Isso é Kardec, tá? E ele vai continuar, eu quero até compartilhar a tela com vocês. Olha só o que ele vai nos falar. Vocês conseguem ver? Tá vendo aí, Décio? Olha lá. Os espíritos têm sua maneira de julgar as coisas, a qual nem sempre se coaduna com a nossa. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, olha lá, ao passo que a nossa vista é circunscrita pela matéria. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Limitada pela estreiteza do círculo que vivemos. Eles abrangem um conjunto. O tempo, que nos parece tão longo, é para eles um instante. A distância é um simples passo. E certos pormenores, para nós de importância extrema, são futilidades aos seus olhos. Em compensação, ligam, às vezes, importância às coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa. Olha que texto primoroso esse que Allan Kardec nos traz. Então, o que eu gostaria de salientar aqui, antes de abrir para o Décio, pudesse comentar para a gente. Primeira coisa, os espíritos, eles têm todo um sistema, uma maneira, um jeito de interagir, tudo mais, de ver, né, de pensar e tudo mais, diferente do nosso, não é a mesma coisa, tá? Tanto que Kardec aqui no trecho, ele vai, no texto, né, ele vai dizer, eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, diferente do nosso, que a gente só vê pelos olhos da carne. A nossa visão é circunscrita aos olhos do corpo biológico. O espírito não tem olhos, ele vê com todo o seu perispírito, né? Vai estar ali, ele é todo o seu ser, é ele que está ali. É diferente do nosso. São outros elementos, são outras circunstâncias, diferentemente de nós. Ok? Décio, fique à vontade para comentar esse trecho aí. É que você faz um comentário tão bom aí que a gente não tem o que acrescentar dentro do seu comentário. Eu quero fazer uma contribuição. Além de estudioso, ele é muito generoso, viu, gente? Não vai muito na vibe dele, não, aí que ele é generoso, viu? Estou aprendendo contigo. Baruch Spinoza, ele usa um conceito que eu acho muito interessante, né? Que cada um deverá eleger as lentes pelas quais quer conhecer o mundo, as pessoas e a si mesmo. Então, cada um elege as lentes ou as matrizes para conhecer o mundo, as pessoas e a si mesmo. Se nós elegemos ver o mundo, as pessoas e a nós mesmos pelas lentes do cristianismo, à luz da doutrina dos espíritos, é fundamental que nós tenhamos essa compreensão que o espiritismo vem nos apresentar e descortinar o mundo dos espíritos. Então, se nós formos analisar o espiritismo com as lentes da matéria, das leis físicas, nós não compreenderemos. Então, se nós não fizermos essa distinção de olhar ou procurar entender, né, estudar a doutrina dos espíritos, porque o objeto do espiritismo é estudar a ciência dos espíritos e não das ciências da matéria, e o Ale sabe, todos aqui que estão nos acompanhando sabem disso. Então, é importante que esse nosso senso moral, que nós já temos esse senso moral, já estamos desenvolvendo esse senso moral, de separar o joio do trigo, o vício das virtudes, o bem e do mal, para que nós possamos observar e avaliar a vida nessa ótica. Então, primeira coisa, até no livro que é Espiritismo, que Allan Kardec vem trazer para nós, antes de sermos espíritas, é importante que sejamos espiritualistas. Primeira questão. Que acreditarmos que exista algo além do corpo físico. Esse é o primeiro ponto. Então, dentro das escolas filosóficas, essa é uma questão fundamental. Porque o pensamento é propriedade do cérebro ou é propriedade do espírito? Então, esse divisor de água é fundamental. Se nós não tivermos
essa clareza, estudar a doutrina dos espíritos fica difícil. Então, primeiro, acreditarmos que existe algo além da matéria, do corpo físico. Depois disso, com a morte do corpo físico, se nós acreditamos nessa alma que é independente do corpo físico, para onde que ela vai? Então, os espiritualistas acreditam que pode ir para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Então, o Hades, na filosofia grega, achava que ia para o Hades. Enfim, para onde vai essa alma? Então, o espiritismo vem descortinar como vivem os espíritos. Isso é um ponto fundamental. Está na Gênese, lá no Caráter da Revelação Espírita de Allan Kardec. Então, como que vivem os espíritos? Os espíritos vêm apresentar o seu mundo. E aí, puxando aí o que você falou, já passando para você, Ale, é que conforme nós vamos desenvolvendo esse senso moral, aclareando e descortinando esse mundo à nossa frente, sim, a nossa percepção aumenta. Então, ficamos mais sensíveis às coisas espirituais. Então, é claro que se eu desencarnar hoje, a minha percepção do mundo espiritual vai ser diferente da minha existência passada, porque houve um progresso. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de, antes de sermos espíritas, sermos espiritualistas. Se não formos espiritualistas, como Allan Kardec faz no começo do livro, o que é o espiritismo, é perder tempo. Não, perfeito mesmo. Essa citação que você fez do Baruch Spinoza é interessantíssima. Por quê? Cada um de nós, né, colocamos a lente, né, vamos trazer isso para o espiritismo, tá? Essa interpretação para o espiritismo. Cada um de nós temos uma lente de acordo com a nossa, né, com o nosso progresso espiritual. Então, um exemplo, se nós colocarmos um quadro, uma paisagem, um exemplo, e lá estiver eu, Ale, de terceira ordem, a gente colocar o Décio, que é de segunda ordem, e colocar aí um outro espírito puro, cada um vai ter elementos para apontar para aquela paisagem, porque cada um vai ter uma percepção, como o Décio falou. Hoje nós temos uma percepção da vida, de tudo, tá? Se ao desencarnar e eu for comparar com a existência anterior, nós vamos ver que nós vamos ver outros elementos que até então, na anterior, um exemplo, né, uma analogia, nós não tínhamos condições ainda de poder perceber. Tanto que na Revista Espírita, tem um caso de uma conhecida de Kardec que ela morre, e ele tenta, passado alguns dias, ele tenta evocar ela, e ela não responde. E ela, olha só, pelo que a descrição de Kardec na revista, ela deu um salto na escala. Ela saiu da terceira ordem e foi para a segunda. Olha só, olha a grandiosidade desse espírito. Só que por que ela não respondeu? Ela vai justificar. Olha, você me desculpa, eu não respondi antes, porque eu estava tão maravilhado no que eu estou vendo, né, que até então eu nunca tinha visto tudo isso. Então, para você ver, porque ela nutriu pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio progresso, tá? Elementos que colocaram lentes, vamos trazer agora a analogia do Décio, para que ela possa ter uma visão mais ampla, mais nítida, de perceber certos elementos do qual nós, numa outra existência, né, no caso dela, não teria condições de vivenciar. Então, é isso que o texto em si está falando. Por quê? Vamos nos ater um pouco ao texto. Ele vai falar o seguinte, eles pensam e agem segundo outros elementos, porque eles estão numa outra, estão no mundo espírita, nós estamos aqui, tudo é circunscrito para a matéria, nós somos seres muito materiais, somos seres de terceira ordem, cuja influência da matéria é muito forte ainda, tá? Nós vemos as coisas dentro das nossas limitações que a matéria impõe. Eles já não. Então, olha aqui, para eles, o que para nós é um tempo tão longo, para eles é um instante. Tem até sei lá se é piada o que é, um conto a respeito disso que a gente ouve muito no movimento, que teve um que pediu, inconformado com a desencarnação dele, ele pede uma audiência com Deus, ele queria falar com Deus.
Ele ficou cabreiro e queria falar com Deus, tá? E Deus atende ele. E aí ele falou assim, nossa, não sei o que tem, o que é 1 bilhão para o senhor? 1 bilhão para mim é 1 centavo. Nossa, né? Ele ficou impressionado. Aí ele falou assim, mas o que é a eternidade para o senhor? A eternidade para mim é 1 segundo. Aí ele, muito espertão, espírito de terceira ordem, né? Querendo levar vantagem em tudo, ele vai falar o seguinte, então me dá aí 1 bilhão. Ele falou assim, espera 1 segundo. Então, me deu 1 centavo, espera 1 segundo. Então, a percepção é outra, não tem como comparar. Aí nós vamos trazer isso para o Espiritismo. Tá? A visão é totalmente mais ampla. Por isso que a gente sempre fala que os ensinos de Allan Kardec, do Espiritismo, estão dentro das obras fundamentais de Allan Kardec. Por quê? Quem auxiliou Allan Kardec? Espírito de Verdade, um Santo Agostinho, um São Luís, um Paulo de Tarso e tantos outros aí, Fênelon, Sócrates e tudo mais. São espíritos de uma envergadura, uma ascendência moral muito, muito além da nossa. E aí, calma que vocês vão entender onde eu quero chegar. Então eles auxiliaram Kardec a trazer, né, o Consolador Prometido, trazer a doutrina espírita, ótimo. E aí, às vezes, o alheio ele recebe um espírito que talvez não é da mesma envergadura de um Fênelon, de um Sócrates, de um Santo Agostinho, de um São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense. O que eu quero falar? Esse espírito meu, que não é um São Luís na vida, ele está errado? Não. Só que é a visão dele. Só que a visão dele não é a visão que é de fato proposto pelo Espiritismo. Então é isso que a gente tem que estar sempre ligado nessas coisas. Tá? Não é que ele está errado, não é que ele trouxe enganou. Não. É a visão dele, simples. Só que nem sempre a visão dele é a visão da doutrina espírita. Por esse simples balanço aí de quem está auxiliando quem. A visão é outra. Seria a mesma coisa que você quiser. Mas vamos tomar uma analogia simples aqui para nós. Você está lá na calçada da sua casa e você tenta achar onde é que é certo ponto. Você não sabe. Eu estou no 11º andar. Você acredita que eu vou ter uma visão melhor, mais ampla do que a tua? Para saber como que eu vou trilhar, por onde eu vou, qual que é o melhor local. Agora, você imagina se eu estiver no 1000º andar, a visão é outra, mais ampla. Então, é assim que funciona mais ou menos, dentro da escala, essa visão espírita. Nós ainda, pela matéria, estamos muito limitados. Por isso que eles falam nessa questão. Eles veem, eles sentem, eles pensam de uma maneira muito diferente da nossa. Ok? Décio, antes da gente prosseguir, você gostaria de falar mais alguma coisa? Vamos embora. Fica à vontade, a casa é tua. Legal. Eu acho interessante esse ponto de vista seu, porque o respeito que nós temos, espíritas, amai-vos uns aos outros, o primeiro ensinamento, e instruí-vos o segundo. Então, antes da instrução, o amar uns aos outros. Então, o respeito que nós temos que ter. Conhecer, sim, a doutrina dos espíritos, as 23 obras fundamentais que Allan Kardec nos trouxe. Inclusive, você falou da Kardecpédia, né, um grande trabalho da Duiliac, da Lília e do Cosme Matos, que é sensacional, trazendo-nos Allan Kardec. E a partir do momento que nós temos os conceitos básicos da doutrina dos espíritos, o estudo das literaturas espíritas são importantes para que nós saibamos separar as coisas. Porque, às vezes, a gente fica confuso, né? Numa reunião mediúnica, tem uma manifestação de um espírito e ele fala que está com frio, está com sede, está com fome, está com dor. E aí o que fazer nesse momento? Então, ao estudar Allan Kardec, vai falar da perturbação espiritual. Depois que eu entendi essa questão da perturbação espiritual, que o espírito fica nesse claro, escuro, como se nós estivéssemos acordando, vamos viajar, acordamos, e não sabemos se é sábado, se é domingo, terminou a pandemia, estamos na pandemia, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, essa perturbação espiritual, até que ele cai em si.
Aí, quando ele cai em si, aí ele tem a realidade do mundo espiritual. Então, quando nós estivermos fazendo uma leitura de um livro que está na literatura espírita, tomar esse cuidado, essa contribuição que esse espírito está nos trazendo. Ele está nos trazendo um período de perturbação espiritual ou numa consciência de espírito imortal que somos e que estamos agora no corpo material, transitório. Então, essa importância é interessante. E isso, o Espiritismo veio descortinar. Allan Kardec veio trazer um método. Porque se nós pegarmos ainda trazendo um pensamento filosófico aqui, evocando o pensamento de Platão, o mundo das ideias e o mundo sensível, ele falava da reminiscência. Então, se nós quisermos saber, então, o mundo das ideias é o mundo perfeito. Aqui é uma cópia imperfeita desse mundo das ideias. Então, o papel do filósofo na época de Sócrates, de Platão, enfim, era fazer com que o indivíduo pensasse e entrasse nesse mundo das ideias e, através da reminiscência, ele trouxesse a figura correta de um objeto, de uma questão. Então, esse pensamento que Kardec veio nos trazer, a partir de 1857, já está no psiquismo da humanidade há muito tempo. Então, o Espiritismo veio o quê? Apresentar-nos as leis naturais, as leis do mundo espiritual. E a sensação dos espíritos e as percepções, então a gente consegue, numa reunião mediúnica, aquele orientador, o doutrinador, o facilitador, enfim, ele vai saber como o espírito se apresentar. O que ele vai dizer? Não adianta falar, você morreu, você agora o perispírito. O que é perispírito? Então, o amai-vos primeiro, né? O acolhimento. Vamos acolher. E depois vamos orientar. Não, perfeito. Esse acolhimento é fundamental. Olha, tem alguns comentários que eu quero trazer aqui para enriquecer as nossas falas, tá? O pessoal sempre acrescenta muito. A Shirley, verdade, quanto mais conhecimento, mais percepção. Shirley, é isso mesmo, é por aí a coisa, tá? A Sandra também coloca lá. Tem resposta para tudo que perguntamos. Olha lá, Aldara, você tá muito romântica hoje. Olha lá. É como se vivêssemos com um véu sobre os olhos que se dissipa quando desencarnamos. Perfeito, Aldara. Esse é muito legal, tá? E é uma limitação a nível de tudo, penso eu. Perfeito. Quando nós mergulhamos na carne, realmente, nós temos essa grande dificuldade, porque nós dependemos dos nossos órgãos biológicos para poder externar as nossas percepções, para poder captar essas percepções, certo? E quando nós desencarnamos, tudo fica muito mais dilatado. Isso aos poucos a gente vai retomando essas faculdades do espírito e tudo mais, a gente vai desenvolvendo, tá? Feito? Mas é por aí mesmo. Gostei de ver. O Dani, nosso querido Dani, lá, o livro dos médios, espíritos, olha lá. Se eu já fecho a questão dizendo que não, então melhor fechar o livro e deixar de lado. Muito bom, Dani. Que vem os capítulos seguintes. Claro, é o principal, é o objeto de estudo do espiritismo, são os espíritos, né? Então, é o espírito, então não tem como. Feito? Mas legal, o pessoal hoje está bem sintonizado, está bem focado. Olha, eu acho que eu vou falar para o Fábio Padel dar folga para a gente, viu? Porque foi só, o pessoal está mais sintonizado hoje do que quando ele está aqui. Eu acho que ele está desvirtuando o pessoal do chat aí. Eu vou conversar com ele, vou dar uma dura nele, deixa ele comigo. Viu? E vamos continuar, eu já vou trazer para vocês aqui o que Kardec vai dizer para nós no texto, tá? Olha lá, para compreendê-los, ele está falando dos espíritos ainda, tá, gente? É preciso nos elevarmos pelo pensamento acima do horizonte material e moral. Colocar-nos no seu ponto de vista, pois que não são eles que devem descer ao nosso nível, mas subirmos-nos até eles. É o que nos ensinam o estudo e a observação. Décio, quer comentar alguma coisinha sobre isso? É muito interessante. Quando a gente começa a estudar a doutrina dos espíritos, e acho que não sei se foi a Shirley que falou, que conforme nós vamos estudando, a nossa percepção vai melhorando, vamos entendendo mais. E aí, quando a gente começa a observar como Kardec, como você falou, né,
teve como guia espiritual o Espírito de Verdade. Então, como a gente começa a ver a grandiosidade da doutrina dos Espíritos, com essa visão que é o Evangelho segundo o Espiritismo e não o Espiritismo segundo o Evangelho, como o Cosme comenta, então, quando a gente começa a fazer essa descortinar os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, à luz da doutrina dos Espíritos, a gente começa a verificar a grandiosidade que é para nós entendermos isso, né? Então, se, como no texto coloca, né, que é através do pensamento acima do horizonte material e espiritual que nós teremos esse bom entendimento. Então, qual é a grande contribuição, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, quando vai falar, não vim destruir a lei. Então, qual é a grande contribuição de Moisés? Então, Moisés, além de nos trazer os 10 mandamentos, trazer-nos as leis civis, trouxe-nos o Deus único. A grande contribuição de Moisés trazer o Deus único. Jesus veio nos trazer a vida futura, porque até então, na época lá dos hebreus, as conquistas davam o poder terreno, através da espada sangrenta. Então, Jesus veio dividir, olha a grandiosidade da vida de Jesus para nós. Então, veio mostrar-nos esse mundo espiritual. Os egípcios já sabiam, na Grécia Antiga já sabia, não era novidade esse mundo. E Jesus vem nos apresentar essa vida espiritual. E todas as vezes que a gente começa a perceber, quando Jesus caminhava lá pela Palestina, sempre que ele queria trazer um ensinamento fundamental para nós, ele subia aos montes. O que eu quero fazer essa subida? Então, no capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, Allan Kardec vai trabalhar desse ponto de vista, de não olharmos só a vida na questão material. Eu fico a pensar, o que me trouxe o Espiritismo ali? Foi a perda dos entes queridos, principalmente da minha mãe. Então, como eu vou viver sem? Para mim era inconcebível isso. E aí eu fui caminhar pelas religiões, fui para as várias religiões em busca de respostas. E aí teve uma frase, aí eu peço até licença aqui, já te passo a palavra, sim. A frase do Espiritismo que me conquistou. Que está vamos lá. Pessoal, atente à frase que pescou o DS e trouxe para junto de nós aqui. Vamos lá. Foi lindo, assim, é emocionante, espero que a emoção controle aqui. O item 44, o segundo parágrafo. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não julgais vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno, ou com a inútil contemplação perpétua. Essa frase, quando eu li, é aquele momento que você fala assim, o compromisso assumido no mundo espiritual se faz presente agora. O convite foi feito, se eu vou seguir ou não, aí é comigo, né? Não, perfeito. Nesse pequeno trecho que nós lemos agora, né, fica muito claro, nós precisamos nos elevar o nosso pensamento além desse nível material e moral que nós estamos. Por quê? Senão a gente não vai conseguir compreender, tá, os ensinamentos que eles trazem, o que eles querem nos alertar. Vamos trazer por uma linguagem muito simples, que o objetivo aqui é esse, tá? Um exemplo na prática do que Kardec quer nos falar. Deixa eu colocar aqui. Opa, peraí. Um exemplo do que na prática Kardec quer nos falar sobre isso. Olha só, pega aí esse trechinho. Ó. Para compreender, é preciso levarmos pelo pensamento acima do horizonte material e moral. Guarda só isso aí, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos
que todos nós temos, né, o nosso anjo guardião, que é um ser superior, no qual Deus deu a missão para ele ser os nossos tutores, enquanto encarnado. Tá. Por que que muitos não conseguem se sintonizar com o seu anjo guardião? Porque estão muito presos à matéria, às suas paixões, a essa influência. Eu sempre utilizo de uma pequena analogia. Eu me lembro, quando eu era pequeno, faz tempo, mas eu lembro, tenho boa memória, tá? Que nós íamos numa fazenda, quando criança, e tinha um poço. Eu só não vou lembrar o nome do poço, mas tem um nome esse poço. Ele tem um negócio, você puxa a manivela, tem a corda, você joga um baldão lá, vai puxando, tá? E aí chega, tem um parapeito que você pega e puxa aquele balde e traz por um balcãozinho para você colher a água que você tirou lá. Então a gente se debruçava naquele parapeito e olhava para o fundo do poço. O fundo do poço, a água estava bem tranquila, calma. Eu olhava e via refletir o meu rosto. A minha face se refletia lá. Então, por que eu quero dizer isso para vocês? Como um moleque era muito levado, e ainda sou, eu pegava um monte de pedra e jogava um monte de pedra. Eu olhava e não via mais o meu rosto. Essa analogia eu quero trazer para esse texto. Por quê? Assim como o nosso anjo da guarda. Quando nós estamos muito presos às nossas paixões, aos nossos pensamentos negativos, a toda essa, né, atmosfera fluídica negativa, né, perniciosa, como Kardec coloca. Se a gente está muito preocupado com as coisas da matéria, a gente não consegue perceber esse eflúvio salutar que vem desses bons espíritos que vêm para nos ajudar. A gente não consegue. Por isso que Kardec vai dizer, para a gente compreender, é preciso elevar o nosso pensamento além da matéria. Por quê? Porque a partir do momento que você se concentra, por isso que Mateus vai relatar no seu evangelho. Quando orardes, não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. E quando orardes em secreto, olha só, guardada, fechai a porta do teu quarto e ore em secreto a Deus Pai, que sabe o que secreto se passa contigo e em secreto vos dará. O que ele quer dizer, entre outras palavras, com esse secreto? Você precisa de uma concentração, você precisa de um recolhimento. Então, quando você faz essa concentração, esse recolhimento, você consegue ir além do horizonte da matéria. E aí você consegue perceber esses eflúvios salutares que eles vêm para nos auxiliar. Por isso que a prece, no início, eu falo, fecha os seus olhos, respira fundo, solta devagar. Isso não é modismo, isso aí não é dogma, não é ritual. É que você se concentre um pouco melhor, porque a partir do momento que você consegue se concentrar um pouco melhor, você rompe essa barreira dos limites da matéria. E é isso que Kardec está pretendendo nos falar. Então, para a gente começar a compreender, a gente tem que deixar de olhar só nos níveis dos horizontes da matéria, tem que ir um pouquinho mais. E aí sim a gente vai começar a extrair a essência que esses espíritos estão sempre a nos auxiliar. Ok? Podemos continuar? Décio, algum mais comentário? Podemos continuar? Podemos continuar. Vamos lá, então. Então, Kardec vai continuar no texto, literalmente, ele vai falar assim, ó. Os espíritos gostam, olha só, hein, dos observadores assíduos e conscienciosos, para que estes multiplicam eles as fontes de luz. O que afugenta não é a dúvida que nasce da ignorância, mas a fatuidade, ou seja, a transitoriedade desses pretensos observadores que nada observam, que desejam colocá-los no banco dos réus e fazê-los moverem como títeres, ou seja, como um boneco, como um fantoche.
é o sentimento de hostilidade e descrédito que existe em seus pensamentos quando não traduzam por palavras. Quer comentar alguma coisa, Décio? Eu até peço desculpa ao Ale e os amigos que estão ouvindo, eu procuro reportar a doutrina dos Espíritos para que eu possa compreendê-la pelas limitações intelectuais, enfim. Então, eu procuro sempre recorrer ao Evangelho de Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, então ajuda-nos a fazer essa analogia. Como você falou lá no Jesus no Lar, a Rosa, o Rafa e o Benê, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, lá os amigos do Centro Espírita Consolador, Santo André, temos os aprendizes do Evangelho de terça-feira, então, os estudos do Evangelho eles estão muito presentes. Então, quando você faz esses comentários, são bem pertinentes e me remete à época do Cristo. Então, a gente tem um estudo que é muito interessante, assim, ó, quais aqueles que Jesus foi ao encontro, então, se nós pegarmos as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, quais aqueles que Jesus foi ao encontro, quais aqueles que foram ao encontro de Jesus. Então, quando a gente estuda lá a parte de Pedro, eu acho lindo, né, quando Jesus vai lá a Cafarnaum, e Pedro acorda feliz naquele dia, vai lançar as suas redes, e quando ele volta, Jesus fala, né, vinde após mim e fareis pescadores, ou pescador de homens. E aí eu lembrei do que você falou sobre o Espírito Protetor, nosso anjo de guarda, que nos inspira para aquele momento fundamental. A questão 522 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer assim, ó, que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos o nosso fórum íntimo, as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essas passagens têm um caráter marcante, vem como um insight, uma impressão. Então, naquele momento que Jesus dirige a palavra a Pedro, ele já sabia que era o momento dele, o momento do chamado. Por isso que eu li essa passagem da Gênese, ali foi o meu chamado. Que me tocou, porque eu falei, bom, se eu tenho tanto receio da partida dos meus entes queridos, o que há depois da vida? Se há que a vida, a Deus, onde está Deus? Então, são essas questões que a gente vai tendo ao longo da nossa existência que a gente não consegue. Então, eu vejo quando Allan Kardec coloca os espíritos gostam de observadores assíduos, eu acho que devemos entender essa questão de observarmos o que está ao nosso entorno. Aquelas pessoas que convivem conosco no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, será que nós estamos prestando atenção nelas? Estamos observando elas? Porque nós não escolhemos essa família, né? Nós escolhemos o gênero de provas pelas quais nós iremos passar. Será que nós estamos prestando atenção nos convivem? O Ale aqui, que muito gentil, tivemos um contato mais próximo nesses últimos meses aqui, uma alma generosa, e eu não estou falando porque todos aqui são testemunhos. O jeito dele falar, dele se apresentar, se não fosse essa generosidade dele, não estaria eu aqui, porque o Fábio aqui dá banho aqui de conhecimento da doutrina dos Espíritos. Mas se nós não tivermos essas oportunidades de trocarmos ideias, nos apresentarmos e dar a nossa contribuição, nós vamos fazer o quê? Então, o Ale me chamou, mas pergunta para ele, eu falei, Ale, não, senhor, vamos lá. Então, essas pessoas que nos ajudam, que nos empenham, que nos dão esse incentivo, e se nós olharmos o nosso Espírito Protetor, que está a todo instante à nossa disposição para nos ajudar. Então, quando Allan Kardec fala do Espírito Protetor, a gente vai às lágrimas. Porque ter um amigo que nos ama mais do que os nossos pais, mais do que uma mãe, hoje o Dia dos Pais, como você comentou, parabéns a todos os pais e aqueles que... Eu, nessa existência, não tive a experiência de ser pai, né? Sou filho. Mas, assim, que maravilha a gente olhar a vida pela ótica, de Baruch Spinoza, como fala, pela ótica cristã e do espiritismo. Aquele ente querido que partiu, ele só mudou de estágio, mas continua vivendo. Isso é consolador demais. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Então, tem alguns comentários, só vou trazer para fazer uma interação com o público, tá? Tem aqui, Jana... Olha lá, a nossa querida Maristela e ela, os espíritos em agitação demonstra que ainda temos pouca fé. Puta, verdade demais.
A Jana tá muito inspirada hoje, lá. Acalma o pulso dos nossos corações lá. Ei, Jana, você é fera, viu? Essa menina vale ouro. Lá. A Marta tá com a gente também. Olha lá, a prece é a nossa conversa íntima com Deus. Vilma, perfeito, é isso mesmo. Tá? Vamos ver se tem mais algum. Olha lá, o Gambarini fala uma coisa interessante. Nosso querido Gambarini, ó, espírito e ciência, filosofia e religião. Muito bom. A Shirley também fala uma coisa. Tinha falado alguma coisinha, não, mas vamos lá. Tem só um relato aqui da nossa querida Sandra, interessante. Para onde Chico fala, né, o grande Chico, o saudoso Chico, né, que está conosco sempre. Para onde vão suas vibrações de amor? Certa vez, Chico, em Emancipação, numa visita ao plano espiritual com Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas nas mais diversas cores subindo e perguntou a Emmanuel: o que é esta maravilha, Emmanuel? Emmanuel fala a Chico: são vibrações de amor de milhões de encarnados que estão rendendo preces e vibração de amor por todos os necessitados. Olha, eu creio muito nisso, viu? A prece, ela tem um poder fantástico, tá? Aqui o Rafa também está com a gente, olha lá, o grande Rafa Reis. Vale a pena ler as obras póstumas sobre o espírito protetor de Allan Kardec também, legal. E vamos lá. Olha, vamos continuar um pouquinho mais, olha lá, vou trazer para vocês agora. Kardec vai continuar no texto, tá? No texto, ele vai estar lá, ó. Por sua causa, os espíritos nada fazem, por se importando com o que possa dizer ou pensar, porque o seu dia também chegará. Então, achei muito interessante essa colocação. Ele vai falar o seguinte: por sua causa, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que você vai dizer, pensar ou espernear. Por quê? O seu dia também chegará, ou seja, vai chegar a tua hora e você vai estar lá também no mundo dos espíritos, ou mundo espírita. E aí sim você vai sentir como que é isso. Então, a fala de Kardec é perfeita, tá? Por isso, ele vai colocar aqui, agora eu quero compartilhar com todos, tá? Vamos lá. Opa! Peraí, desce, peraí que deu... Aê! Então, vamos lá. Opa! Peraí, gente. Para compreender, a gente já viu esse, tá? Então, peraí. Tá errado aqui. Vamos voltar. Aqui tem uma fala de Kardec que ele fala o seguinte: por isso vos dizia, por isso vos dizia, que não é a fé antecipada o que pedimos, mas sim boa fé. Então, eu queria que nós comentássemos um pouquinho sobre isso. Fé antecipada, o que nós pedimos não é que você tenha uma fé antecipada, mas que você tenha sempre boa fé. E como nós já vimos, essa questão da boa fé, que é a pureza de intenção, como a própria Janaína colocou para a gente, que não tem interesses escusos, ela porta-se sempre com justiça, com abnegação, com o coração aberto e tudo mais, ok? É sobre isso. Feito? Muito, muito isso. Então, o que eu queria só colocar nessa relação? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Primeira coisa. A convicção não se impõe. Não. Tá? Isso vai dizer Kardec na questão, se não me engano, acho que número 841. Tá? O Espiritismo não é uma doutrina interessada em quantidade. Não é. Não se a esta é possível oferecer qualidade, ou seja, ele não é contra a quantidade, desde que haja qualidade. Como nós sabemos que quanto mais extenso for o grupo, é difícil manter uma qualidade, então ele prefere, né, entre outras palavras, que nós tenhamos grupos menores, mas que mantenham uma boa
qualidade, tá? Por quê? Não basta ser espírita para conquistar uma situação estável na espiritualidade. É mole? Não, não é. Não basta ser espírita, olha só, guarda bem isso, para conquistar uma situação estável na espiritualidade. Décio, eu quero sua opinião e a dos demais no chat sobre isso. Não basta ser espírita para conquistar uma situação estável na espiritualidade. Ou seja, só os espíritas que vão para lá e ter uma posição boa ou não? Cada vez que a gente vai estudando, é interessante, né? A gente faz uma leitura. Sim. E a gente absorve de um jeito. Aí depois você faz uma leitura, pontua um outro ponto e a gente começa a pensar diferente. E aí, quando você estava falando, eu lembrei, até busquei aqui na Kardecpédia, e já até busquei aqui, essa é a facilidade da Kardecpédia, que na Revista Espírita de 1858, até uma fala que a Rosa nos estudos nossos, um dia ela comentou, que falou assim, ó, numa palavra, não discutiremos, mas não, numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Essa frase ela é muito importante porque nós temos que respeitar a forma pela qual as pessoas entendem a vida, como elas querem entender a vida. Não podemos forçar as pessoas a quererem ter uma fé da qual nós temos. Então, antes de ter uma acreditação, que seria a fé cega, né? Então, eu fecho os olhos e acredito. Não, a fé raciocinada. Fé raciocinada só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Por isso que Allan Kardec faz esse método experimental de observação, observar o fenômeno. Ele não criou um sistema. Ele não foi da cabeça de Allan Kardec, falou, os espíritos devem viver assim, ele criou todo um sistema. São as testemunhas oculares que vêm mostrar para nós o que acontece. E, às vezes, a gente perde, né, Ale? Eu não sei se cabe aqui nessa reflexão ou não, mas a importância de nós fazermos uma releitura das obras fundamentais de Allan Kardec. Eu estou no movimento espírita há 30 anos, mas foi em 2015 que, de fato, eu comecei a estudar o espiritismo. Eu achava que estudava o espiritismo. Eu estou estudando o espiritismo há 4 anos. Porque a gente faz uma colcha de retalho com tantas informações que a gente não sabe de onde quer informar. Então, vamos estudar o espírito. Então, esse programa que você faz aqui, Ale, eu estava assistindo os programas anteriores, assisti o do Fábio, semana passada, e o programa que você fez da resenha espírita com o Márcio Cruz, o Wellington, sobre os estudos na casa, assim, é de uma seriedade esse programa, que você fala, meu Deus, né? Tem pessoas pensando seriamente do espírito, não que as outras obras, não é isso, mas assim, se nós não tivermos esse conhecimento da doutrina espírita, fazer essa boa vontade, como que nós vamos condenar uma obra se a gente nem conhece? Como que eu vou falar, não, eu não quero saber isso, mas você conhece o espiritismo? Você sabe qual que é a proposta do espiritismo? A partir do ente querido, ficamos desesperados, e ao recebermos uma mensagem, uma informação do nosso ente querido, que tenha sentido, né? Não uma mensagem genérica, mas uma mensagem que traz aquela conversa que só nós tivemos com o pai, ou com a mãe, ou com o amigo, ele vem nos trazer a resposta numa mensagem. Então, o que eu quero dizer com isso? E passando para você a palavra, Ale, reestudarmos o livro dos médiuns. Será que, de fato, nós estamos estudando o livro dos médiuns, entendendo o que Allan Kardec nos trazia da evocação dos espíritos? Qual que é o objetivo do espírito? É só o deleite intelectual? É só para a gente, eu sei isso, eu sei aquilo? O objetivo da doutrina dos espíritos é nos consolar. Nesses momentos difíceis que nós atravessamos agora da pandemia, como que a gente pode refletir sobre isso? Né? O sermão profético, que Allan Kardec vai trabalhar na Gênese. Será que não viesse esse vírus, não estávamos na iminência de uma terceira guerra mundial? Então, sairmos um pouquinho da caixinha, como Allan Kardec comenta, né, na parte material e moral, e verificar que nós temos uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, uma pleia de espíritos superiores, sob a orientação de Jesus, o Espírito puro, a orientar a humanidade. Essa barca não está perdida. O que nós estamos fazendo? Ajudando as mentes
derrotistas ou ajudando a impulsionar para esse momento de progresso que nós estamos passando aí para o mundo de regeneração. Então, esse texto de Allan Kardec é muito... Os espíritos não vão impor nada a nós, não vão impor nada, mas estão à nossa disposição se, de fato, temos essa boa vontade de querer aprender. Eu quero ser uma criatura melhor, não é, Ale? O verdadeiro espírita é aquele que faz os esforços para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que ontem. Então, pelo esforço. Mas nós temos essa boa vontade? Não, a gente quer uma... Não, eu quero assim, ó. Eu quero ganhar na loteria, eu quero ter o melhor emprego, se acontecer... Um sinal, né? Na época de Jesus era assim, os escribas, né? Dai-nos um sinal do céu para nós acreditarmos. Esse sinal está dentro de nós, no nosso dia a dia. Olha, interessante mesmo. Primeiramente, eu quero dar um oi para a Mi Fernandes. Obrigado, tá, Irene, por estar com a gente aí, pelo seu carinho, pela sua presença, participação, tá? E o Décio falou da resenha, eu quero dar um recado para todos. Nós temos desde quando começou a resenha, e aqueles que estão mais próximos de mim, sabe? Eu fiz toda uma programação baseada sempre na pandemia, porque a resenha surgiu porque eu não estou trabalhando profissionalmente, estou impedido por causa da pandemia, então eu comecei a arquitetar isso, e eu não esperava ter, como que eu vou dizer, a repercussão, e eu não esperava o tamanho que isso ia se ampliar. Aceitação. Isso, dessa, sinceramente, eu tô jogando limpo aqui, todo mundo que me conhece sabe que não tem dessa comigo. Foi muito além do que eu um dia pensei. Só que nós estamos sempre aprimorando, sempre trazendo novos temas, sempre de acordo com a programação da pandemia. E terça-feira eu quero chamar a atenção de todos. Eu vou trazer 2 grandes amigos, tá? Um bem ligado a mim mesmo, que são pesquisadores, do qual nós juntos já se debruçamos sobre algumas pesquisas relacionadas a Allan Kardec, tá? E nós vamos trazer aqui para falar sobre a historiografia do Espiritismo. O Espiritismo está sendo recontado. O Espiritismo está agregando elementos, não é elementos supondo, não, é preto no branco, comprovado, são textos, são artigos, são fotos, são scanners, então, o pessoal está trazendo coisas da fonte mesmo, não é Deus dará, não, eu acho que é tal lugar, não, tá lá, tem até o link de descrição para você ir lá buscar, montou-se uma página agora em março, um pouco antes da pandemia se chegar aqui, para colocar como se fosse um museu histórico, né? Então eu quero trazer, eu vou até trazer aqui, se você me permite, der só um instante, tá? Eu vou trazer aqui para nós, ó. Olha lá, eu vou estar recebendo, tá? Daqui a pouco eu vou criar o evento, o Adair Ribeiro, um grande amigo, pesquisador, Carlos Sete também, um grande historiador e amigo, então pesquisador, o Carlos é do CSI, e o Adair é do Allan Kardec Online, eles vão estar conosco, tá, nessa resenha muito importante, tá, muito importante mesmo, eu digo assim, por que importante? Que muitos detalhes serão colocados, detalhes que a gente não tem muito acesso, e eles vão trazer para a gente meios para vocês acessarem, e vocês se interarem com essa, como que isso está se acontecendo, como que esse processo está acontecendo. Então, isso é muito importante para todos nós que gostamos de estudar a doutrina espírita, tá bom? Ok? Então, aqui tem alguns comentários que eu quero fazer. Peraí, tem uma participação aqui. Benção. Olha aqui, ó.
o Rafa trazendo, o Décio sempre nos incentivando a aprofundar as obras básicas, né, ou obras fundamentais de Allan Kardec, tá? Aqui a Vilminha, ela traz um relato, é um relato um pouco grande, mas eu quero trazer para o pessoal ver que não é diferente de ninguém. Olha lá, eu não sou diferente, nem o Décio, nem ninguém. Aqui nós somos todos iguais, apenas nós estamos como facilitadores. Nada mais. Tem gente no chat que sabe muito mais que a gente aqui, com certeza. Então, a Itz está falando assim para a gente, ó, a Itz. Quando os espíritos veem que estamos prontos para entender, eles sempre dão uma ajudazinha, um empurrãozinho de leve. Quando eu comecei a ler sofregadamente o Livro dos Espíritos pela primeira vez, eu ia obtendo resposta para os meus questionamentos. Eu lia recostada na cadeira, de vez ou outra, vinha um cochilo, e de repente me via indo com a mão para abrir a torneira, levantar no choque, aquela coisa. E aí, isso aconteceu durante todo o tempo, até que terminei de ler o livro. Então, é isso que eu quis trazer, é que dificuldades nós vamos ter sempre. Mas a boa vontade, como Kardec diz no texto, ela é fundamental. Porque os espíritos vão ver que você está munido dessa boa vontade. Eles vão sempre estar para te ajudar. Tá? No caso da Aitz, deu um empurrãozinho. Para mim, jogar ladeira abaixo. Diferente. Aí está num ponto mais elevado. Eu ainda. Eles jogaram a ladeira abaixo e pegaram lá embaixo. Então, é assim que funciona a coisa. Então, dificuldades sempre vamos ter. Sempre teremos. Mas a boa vontade é a que vai determinar. Ok? A Vilminha traz um relato interessante. Ela não conhecia o Espiritismo ainda. O Décio deu o seu relato, ela também vai dar o dela. Só ouvia falar. Desde muito cedo sentia que eles, pai e mãe, iam partir. Quando aconteceu o desencarne da minha mãe, assim como no caso do Décio, fiquei muito mal, não confirmava. Isso afetou o meu equilíbrio. Não dormia, só chorava e me culpava de certo ponto pela sua morte. Achava que devia fazer mais para a sua saúde. Na época estávamos passando por dificuldades também financeiras. Uma bela noite ela apareceu em meu sonho, ou seja, ela estava em emancipação da alma, né? E ela entrou em contato com o mundo espírita ou dos espíritos e encontrou a mãezinha que estava ali. Linda, sua roupa emitia um certo brilho, seu sorriso muito alvo e sorrindo. E foi assim que a Vilminha também se rendeu ao espiritismo. Então, é muito interessante mesmo. Sobre a pergunta, o Henrique, o nosso grande Henrique, grande amigo, obrigado, Henrique, pela sua contribuição, pela sua presença, raro ver você por aqui, então eu sinto que feliz Dia dos Pais para você também, um grande pai. É óbvio que não basta ser espírita. Primeiro, que se assim fosse, somente os espíritas, né, bons. Segundo, que muitas pessoas que não são espírita, melhor. Têm ou não professam nenhuma religião, doutrina, e são imensamente melhores que os espíritas praticantes. Henrique, você deu um raio-x do movimento espírita. Então, eu quero te agradecer pela sua presença. Assim como o Dudu também está falando do vizinho lá, que era veranista e era ateu. Um dia eu perguntei se ele podia ler um livro que eu queria emprestar para ele, era da Zíbia, é chamado Matuto. Ele disse que sim. Disse que ok, depois você me diz algo. E ele não sabia da minha religião. Passou 2 semanas e veio falar comigo e disse: Dudu, quero aprender mais sobre espíritos. Tudo que relato, choro. Obrigado. Obrigado você, Dudu. Essa pessoa maravilhosa que você é. Passar o que você passou e estar firme e forte, nego, você é um exemplo para a gente. Então é isso. Não basta ser espírita, voltando ao texto, né? Não basta. Por quê? É uma coisa muito interessante que eu quero colocar aqui para o Décio e para os demais. Certa vez eu me deparei com uma pessoa, e olha só, e vou trazer um relato meu, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu vou falar, porque é até engraçado falar. E essa pessoa, nós namoramos, e ela era uma de outra religião, e um dia ela chegou assim, é até engraçado, né? Claro que na hora
Eu só argumentei, mas deixei muito à vontade. Ela falou assim que ela via eu e ela não ia dar certo no futuro. Falei, que legal, mas você tem essa previsão do futuro de que jeito? Como que você está vendo? Você é médium, né? Você consultou alguma cartomante, alguma coisa, né? E aí ela falou, não é, sabe por quê? Porque eu estava conversando com fulano aí, e eu cheguei a uma conclusão. A pastora falou assim para mim, ó, se você tiver um filho com ele, aonde você vai levar o seu filho? Você vai levar ele no centro ou você vai trazer ele na igreja? Aí que tá, eu fiquei quieto. Na hora eu deixei quieto. Mas eu tive uma... Aí eu respirei fundo. Falei, não posso ser grosseiro no comentário, porque é um comentário sério, porque ela estava falando sério. Eu vi que a intenção dela era das melhores, mas ela estava em choque com aquilo. Aí eu falei assim, então tá. Primeiro, vamos argumentar. Primeiro, você sabe se você vai ter um filho comigo? Você não sabe. Segundo, você sabe se seu filho, que você vai levar para a sua escola dominical, na sua igreja, você acha que ele vai seguir você ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho um amigo pastor que o filho não segue a religião dele. Segue de outros... segue outra religião. E para o pastor, é tranquilo. Vai fazer o quê? Vai matar o rapaz. Então, e aí eu pensei comigo, olha como as pessoas rotulam, como o próprio Henrique falou com muita propriedade no texto dele, as pessoas rotulam as pessoas pela religião. Mas, às vezes, não é a religião, são pessoas. Pessoas são falhas. Nós encontramos, como o Henrique falou, espíritas que são pior que muito ateu, que não tem religião. Nós encontramos espíritas que são pior que muitos candomblecistas, umbandistas, porque não é o candomblé, a umbanda, o protestante, o catolicismo, é a pessoa. Nós temos que criar um filho para ser um homem de bem ou para ser um religioso. Não importa a religião, importa que ele seja um homem de bem, porque o homem de bem é que vai alavancar o progresso, não é o religioso, porque muitos religiosos, que são pessoas boas, se perdem na religião por interesses não muito agradáveis, pelo dinheiro, pela fama, por ser detentor de um rebanho muito grande, e tudo mais, a vaidade, o orgulho. Então você vai vendo que, às vezes, pessoas que não têm uma religião e são verdadeiros exemplos para a gente. Exemplo de humildade, de abnegação, de ajuda, de prestação, de caridade. Tem muitos religiosos que passam em cima de você e não te ajudam. Tem muitos espíritas em centro espírita com depressão e o próprio dirigente também. Tudo bem, não vai ter bola de cristal, mas não se interessa para perguntar ao meu amigo, você está bem? Você está passando por dificuldade? A gente pode te ajudar de alguma maneira? Muitos não. Eu vou até recorrer, e o Décio sabe mais do que eu, com muita propriedade, aquela parábola que Jesus encontra o viajante lá caído, né? E pergunta, né? Eu gostaria que você comentasse. Então, a religião, o rótulo religioso é uma coisa. Agora, independente, nós temos que ser homens de bem. Isso é que eu quero deixar de recado para vocês. Décio, do bom samaritano. Eu acho, antes só um pouquinho, Ale, você comentou do homem de bem. Então, se nós pegarmos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no homem de bem, tem 17 itens, que a gente pode até fazer um checklist para saber daqueles 17 itens, quais nós estamos cumprindo ou não. E em nenhum momento daqueles 17 itens está lá, ser espírita, ser católico, ser um homem de bem. Então, acho que foi o William que fez um comentário muito lúcido. Então, não tem nenhum momento lá que nós temos que ser religioso. Nenhum dos itens, o caracteres do homem de bem. E nessa parábola, se a gente for trazer para o dia de hoje, né? Então, como eu moro aqui em São Bernardo, tem Anchieta. Então, o Décio pega
meio de transporte, está na Anchieta, tem um motoqueiro caído, ou melhor, tem uma pessoa caída lá no acostamento, desce, não, tem palestra, não posso, passo direto. Aí vem lá um outro religioso, passa direto. Aí vem um motoqueiro, olha, ou uma pessoa na bicicleta, ou andando a pé, chama um Uber, pede para que leve no hospital, fala, ó, aqui está meu telefone, se precisar de alguma coisa aqui, eu vou até ele fazer uma entrega e eu volto e faço os socorros necessários, né? Então, assim, o espírita preocupado em não se atrasar para a palestra, o religioso por causa da missa, enfim, e uma pessoa lá se encheu de compaixão, ou seja, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Nesses dias de pandemia que nós vivemos, né, não precisamos ser católico ou protestante, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não por serem espíritas, católicos, protestantes, budistas, umbandistas, mas nós estamos amando uns aos outros. Quando eu saio de casa, eu uso máscara, eu tomo os cuidados necessários, preocupado também com as pessoas, porque às vezes a gente vai assim, ó, vou passar o cartão na máquina, então quando a pessoa passa, assim, aí você passa álcool, mas você passou álcool antes, porque você pode passar para a pessoa, então você está preocupado consigo e com o outro. Então, às vezes, nós precisamos fazer esse exercício de olhar para o outro. Então, essa parábola que Jesus nos conta, onde ele fala do... E interessante que no Pinga Fogo, de 1971, o Chico, comentando essa parábola, fala, Emmanuel está me dizendo aqui, trazendo uma informação, que não assistiu, assista, que ele faz o seguinte, que todos tinham nome, né? Tinha lá um era o doutor da lei, era um levita, todos tinham nome, menos o caído. O caído não foi direcionado nem o nome, nem o rótulo. Era um homem caído ali, que pode ser nós. Qualquer um de nós poderemos estar caídos. E quem que vai? Porque quando a gente cai, né, os dedinhos apontados são muitos. O Décio, se diz espírita, é isso, faz aí. Olha o que ele está fazendo. Agora, quem que estende-nos as mãos, ou a mão, para nos levantarmos? E aqui, Ale, eu sei que já deve estar chegando no finalzinho aqui, que é uma palavra que está na minha mente assim já há bastante tempo, né? E acho que todos nós também, é a gratidão, né? A gratidão à vida, gratidão por nós estarmos vivendo essa mais importante existência do nosso processo evolutivo, gratidão àquelas pessoas que nos trouxeram a vida, né? O pai, a mãe, a família, né? Tão importante, né? Pessoas que nos ajudam naqueles momentos mais difíceis, gratidão ao Alê, essa oportunidade que eu estou participando aqui, ser grato às pessoas, né? Eu transito pelo movimento espírita, então aqui conheço o seu Miguel de Sussardana, a dona Terezinha, do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, pessoas amoráveis, que nos estende a mão nos momentos difíceis, o Edson Lorenzini, do Grupo Espírita Serra das Fraternidades, que é a casa-mãe que eu trabalho, o Consolador, a Miriam, os amigos Consolador, que nos dão oportunidade. E às vezes a gente, mas eu já estudei o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente começa a estudar, a gente fala, meu Deus, eu não tinha lido isso, eu não tinha entendido isso. Foi, acho que no começo, uma amiga aqui colocou que conforme a gente vai melhorando a nossa percepção, nosso conhecimento vai ampliando, né? Lá a Rosa, o Rafa, o Beneva, do Jesus no Lar, são pessoas que nos dão oportunidade, porque não dá para a gente vir conversar sobre o Espiritismo sem pegar o livro e estudar. Não tem como a gente falar, não, quem sou eu? Achar que eu sei tudo, né? Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas são essas oportunidades que o Alê nos dá que nos inspira. Fala, não, Décio, vai lá, eu vou estar lá com você, estamos juntos. Ele sabe disso. Eu estava declinando, falei, meu Deus. Eu assisti os programas da resenha, falei, não tenho competência para fazer de jeito nenhum. Décio, estamos juntos. Estamos juntos. Então, Alê, minha gratidão a você, para sua alma generosa, a todos que estão assistindo, enfim. Assim, é uma experiência ímpar que eu vou carregar para toda a minha existência. Pessoal, eu gosto do Décio, porque ele dá a qualidade que ainda a gente não tem, então eu gosto dele por causa disso, tá? Continuando no texto, para a gente terminar, Kardec vai dizer assim para nós, e eu vou trazer aqui para nós, olha lá. A convicção não se forma senão com o tempo, por uma contínua observação feita com um cuidado particular. Olha só, eu vou até reler. A convicção não se forma senão com o tempo, por uma contínua observação feita com um cuidado particular.
Os fenômenos espíritas, os fatos, né, diferem essencialmente daqueles que se apresentam nas ciências exatas. Eles não produzem à vontade, é preciso compreendê-los quando ocorrem. E vendo-os muito e por longo tempo, que se descobre uma multidão de provas que escapam ao primeiro olhar, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições nas quais eles podem se produzir, e ainda mais quando se leva um espírito de preservação. O que nós podemos extrair desse texto? Primeira coisa, eu gostaria de chamar a atenção. Eu preciso de tempo. Essa convicção, ela não é do dia para a noite. Opa, pá, não, pronto. Não é assim. Tá? Isso eu vou estudando, hoje, estudo amanhã, tem que ter toda uma programação de estudo, e aí com cuidado muito particular você vai começar a compreender. É isso, entre outras palavras, que ele quer dizer. Então, esses fenômenos, esses fatos espíritas, eles se diferem das ciências exatas. Não é uma ciência, como nós vimos no encontro passado, de laboratório, que você leva, que você fica testando toda hora, a mesma posição, o mesmo ângulo, X resultado. Isso, X resultado. Não é. Eles não se produzem à vontade. Os espíritos são seres inteligentes. Eles têm livre-arbítrio também. Tá? Então, é isso que a gente tem que compreender. Então, é vendo por muito longo tempo que se descobre uma multidão de provas, olha só, que se escapam ao primeiro olhar. Então, às vezes, porque a gente fala, eu leio o livro dos Espíritos todos os dias, já li não sei quantas vezes. E cada leitura é um flash diferente. Por quê? Por isso, tá? Conforme você vai lendo, você vai tendo mais conhecimento, vai agregando outras obras fundamentais, revista, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, o que é o Espiritismo, Instruções Práticas, Viagem de 62, tá? Resumo dos Fenômenos. Você vai agregando elementos que a hora que você vai reler, você começa a ter outras, como Kardec diz no texto, outras provas que se escapam ao primeiro olhar, ou seja, a primeira leitura. É assim que funciona. Então, para um observador assíduo, refletido, as provas são bastante. Então, agora, para aquele desatento, não vai rolar. Eu tenho que ter essas características. Para o observador que é superficial e de passagem, ou por curioso, elas nada serão, porque ele não tem elementos para detectar. Não tem. Isso só com a sua idade, com estudo, com frequência, que você vai produzir isso, esse feeling para captar. E a hora que aparecer, você vai saber entender o que está rolando ali. Ok? Entre outras palavras, é isso. Décio? É interessante, porque eu procuro trazer o Espiritismo para o dia a dia. Então, eu faço a leitura, procuro absorver o máximo possível do pensamento do autor, no caso, Allan Kardec. Mas é interessante ler esses divisores de águas, né? Conforme você vai falando assim, vão surgindo os pensamentos. Então, eu fico imaginando assim, aqueles que tiveram contato com Jesus, o que despertou neles? O que foi o insight? O que foi, né? Foi a forma como Jesus falou? Foi a doença, né? Porque muitos foram até Jesus pela dor, não pelo amor, mas pelas necessidades. Alguns Jesus foi para despertar. A mulher da Samaria, Jesus vai lá para despertar, mas não para que ela trabalhasse no reino, contrários os apóstolos, que Jesus convidou a todos. Bartolomeu é muito lindo, né? Quando Bartolomeu, Natanael, que Jesus convida, ele fala, tu me conheces? Sim, Natanael. Desde ontem, quando oravas debaixo da figueira. Então, o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, conhece todos nós. Então, a doutrina dos Espíritos é quando nós trazemos para o dia a dia a mãe preparando o alimento para a filha, né, para o filho, ela está colocando ali uma qualidade de fluidos que a filha vai receber na hora que ela estiver absorvendo aquele alimento. Quando eu penso coisas boas, quando eu tenho ações do bem, a qualidade dos meus fluidos do perispírito
vão trazer uma consequência para o meu corpo físico, eu vou ser protegido, vou ter uma conexão maior com o meu espírito protetor. Então, quando a gente começa a verificar a doutrina espírita no dia a dia, é fantástico. Em 2015, quando o Cosme, Márcia e a Lília vieram aqui no ABC, eu resolvi parar com as palestras e fui estudar no Centro Espírita Consolador. Falei, mas falavam muito de filosofia e tal, e é muito interessante isso, porque para estudar espiritismo precisa ser filósofo, psicólogo, médico. O Fábio comentou daqueles trabalhadores em Lyon que estudavam a doutrina dos espíritos, mas eu fui fazer uma pós-graduação em filosofia e me assustei quando eu vi que na primeira parte do livro dos espíritos o pensamento dos pré-socráticos estão ali, Tales de Mileto, Aximandro. Quando eu li a segunda parte do livro dos espíritos, o mundo espírita ou dos espíritos, as 6 situações possíveis do espírito, eu vi o pensamento de Platão. O mundo das ideias, o mundo físico. Na terceira parte do livro dos Espíritos, nas leis morais, o pensamento de Sócrates, o conhece a ti mesmo, a ética de Aristóteles. E na última parte, que você vai ver lá as esperanças e consolações, o objetivo principal da doutrina dos Espíritos é nos consolar. Ou seja, o pensamento de todos os gênios da humanidade estão presentes ali na codificação. Então, é uma grandiosidade termos nas nossas mãos as 23 obras de Allan Kardec, e às vezes nós pegamos, assim, não vou ler agora uma passagem ali, mas espera aí. Vamos tentar se aproximar o máximo possível do pensamento do autor, porque conforme nós vamos lendo, numa primeira leitura, nós já queremos colocar a nossa interpretação. Devemos tomar cuidado. O que de fato? Então, isso que o Alê está fazendo, de pegar o texto, fazer a leitura do texto, extrair do texto, fazer a interpretação do texto é fundamental. Alê, eu fico muito feliz de ver as casas espíritas fazendo as lives, porque como assistido de uma casa espírita, eu penso assim, a casa não esqueceu de mim, o grupo espírita essencial Irmão Romano não esqueceu de mim. Aguenta aí, então. Vamos falar sobre isso agora. Quer ver, Antes, a Maristela Elo colocou uma coisa interessantíssima. Obrigado, viu, Mari, pela sua presença. É a nossa conduta moral que diz quem somos, não a religião que seguimos. E esta é um alicerce, sim, uma ferramenta. Mas o que vale são os atos. Boa, Maristela. Agora, eu tenho a Vá também fala, a Socorro de Salles, Fortaleza, deixou de ir na praia para ficar com a gente. Aí, o importante é o crescimento moral, muito bem. E o Eduardo faz uma pergunta relacionada à sua fala anterior. Aí, Entendendo, Eduardo, obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua presença e participação. Entendendo que os espíritos são falhos, gostaria de deixar uma pergunta reflexiva. As redes sociais, que em tese são criadas para conectar o segmento espírita no atual momento, está unindo mais ou menos que antes? Décio. É uma pergunta fantástica. Um abraço, Eduardo. Sexta-feira nós estávamos conversando aqui justamente sobre a resenha espírita, eu, Maurício, e o Eduardo e a Rosa lá. Um abraço aí para o Eduardo. Então, é interessante isso. Eu estava começando essa linha de pensamento, que eu falei do Irmão Romano, que faz as lives, do Jesus do Lar, que começou a fazer as lives, do Centro Espírita, Grupo Espírita Assistencial, Grupo Espírita Ceadas Fraternidade, o Bezerra de Menezes, porque eu tenho a sensação assim, eles não esqueceram da gente. Nesse momento da pandemia que nós estamos atravessando, o Alê não esqueceu da gente. O Resenha Espírita lembrou que pessoas precisam de uma palavra de incentivo, de esperança, de consolação. Então, benditas sejam essas lives que ajudam-nos a aproximar, sim. Claro que o convívio, de você estar próximo com as pessoas é muito importante, não tenha dúvida. Mas o fato de nós sermos lembrados, quando uma pessoa lembra da gente, Ale, um abraço. Quando as pessoas passam aqui as mensagens, Ale, isso que você faz aqui de colocar o nome das pessoas, quando a gente está assistindo, é tão, que legal, o Ale colocou o Décio, a gente fica, é como nós estamos chegando numa casa espírita, a gente está chegando numa casa espírita, está com problema no trabalho, então, aí você chega na casa, oi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, você levanta, boa noite, seja bem-vindo, por favor, posso te ajudar? Sim, eu gostaria, tá, te encaminha, o atendimento
esse acolhimento é fundamental, porque o conhecimento, de uma forma ou outra, a gente vai adquirir. Então, sim, Eduardo, eu acredito que essas lives vieram para ficar. Não dá mais para viver sem o Resenha Espírita. Não dá mais para viver sem o Alê às 17 horas do domingo. Porque alimenta a nossa alma, para nós termos mais força para trabalhar e enfrentar os nossos dias. Então, na minha opinião, sim, aproximou e veio para ficar. Perfeito. Ó, a Mi está colaborando com a gente também. Cada vez que lemos um texto, temos uma visão diferente, justamente pelo conhecimento agregado. Muito bem, Mi, perfeito. A Milênio era do IDEAC, né? Participa. Eu já saltei ela. Obrigado. Aqui se Soubach, muito interessante o capítulo 5º do Evangelho. Bem-aventurado os aflitos. A nossa querida Luísa, ela e o Pitu e o Tio, falou que na TUI, né, na minha observação, estamos conectando mais. Olha, eu vou dar minha singela contribuição, tá? Realmente, eu concordo com o Décio, com a Luísa, que realmente a gente consegue estender muito mais. Um exemplo, eu posso fazer uma palestra para 50, 60 pessoas, e aqui a gente vai não sei quanto, daqui a pouco no final eu vou ver, mas nós podemos abranger mais gente. Então, nesse aspecto, sim, eu acho um ponto muito positivo, que você agrega pessoas, talvez pessoas que não têm condições de se deslocar para o centro, não têm acessibilidade, pessoas que não têm condições para poder ir até lá, pelo simples celular, computador, qualquer coisa acessa, eu tenho que ter algumas tarefas, estou trabalhando, mas estou conectado, estou ouvindo ali, então alguma coisa sempre vai estar ali colaborando. Mas eu sou muito sincero, não sei se é porque é o meu jeito, olha, te receber no centro, aquele abraço, seja bem-vindo, aquele aperto de mão, como é que você está, meu, não tem dinheiro que paga isso. Eu falo de coração, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim, isso é meu, é espontâneo, entendeu? Outro dia eu fui dar uma palestra num centro, com todo o carinho ao centro que eu tenho, claro que teve que reduzir a capacidade pela metade, né, 30% só para disponível nos assentos, e toda aquela coisa de máscara, álcool gel, claro, a gente entende a situação, mas chegar lá e não poder abraçar ninguém, eu peguei a tribuna, no microfone, ficava olhando, falando, nossa, parece que tem alguma coisa faltando. Então, assim, eu acho muito legal esse lance da internet. Tá? Eu gosto, aliás, eu estou aqui muito antes da pandemia, já fazia estudos online para a nossa querida Rede Amigo Espírita, há muitos anos já. Então, venho para cá, então continuei apenas. Mas, assim, cara, você tá ali no tete-a-tete, que nem de sábado nós temos um projeto assistencial que a gente está mais em contato com a turma, e o Marcão tá aí, ele sabe melhor que eu. Cara, se você tá ali, você sentir aquele carinho, aquele afeto, aquela coisa, meu, não tem dinheiro que te paga isso. De você fazer uma visita, de você olhar para a pessoa e senti-la falar, desabafar, e você tentar, de alguma maneira, dentro das suas possibilidades, tentar ajudar, ou materialmente, ou não materialmente, meu, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, eu concordo, viu, Edu, com o Décio, com a Luísa, mas tem esse outro lado também. Então, o que eu penso? Unir os dois. Quando a gente voltar ao normal, de a gente ir para casa, de lotar a casa, de se abraçar e tudo mais, mas também, como o Décio falou, nós não temos como voltar mais. Isso já faz parte. Entendeu? Talvez o resenha, devido à ação profissional, talvez não vou poder ter 2 vezes na semana, mas pelo menos uma. Talvez o estudo, talvez a gente tenha que mudar de horário, mas a gente sempre vai ter, tá? Então, são colocações, são muito interessantes. Feito? E nós, antes de tudo, né, já passei da nossa resenha, O Du traz uma mensagem muito legal. Compartilhar sinal de Wi-Fi quando já pode ser considerado um ato de amor. Empatia, né? Ato de amor também, lá. Verdade mesmo, tá certo. Gostei, Du. Essa eu vou guardar essa. Então, como o Rafael está dizendo também, a tecnologia,
Ela não veio para substituir o contato, eu concordo plenamente com o Rafael, mas para somar. É uma outra coisa, é uma outra realidade que muitos até então não tinham. Bem, o Jesus no Lar não fazia uma transmissão, hoje faz. Então, isso vai agregando. Então, para a gente fechar essa live, que já estouramos o tempo, aliás, eu peço desculpas a vocês aí, o papo tá tão bom, fluiu, que a gente foi para terminar tudo, já terminamos já o texto, tá? Kardec, só para terminar, ele vai falar que se o observador é superficial, eis porque não me presto para a experiência sem resultado provável. Ou seja, deixa quieto. É isso que ele quer dizer, entre outras palavras. E para a gente fechar, eu quero pegar o Décio de surpresa, olha só, e pedir para o Décio fechar conosco com uma prece final. E aí você já pode, eu vou deixar você em evidência, você já pode se despedir da turma, e aí eu entro, tiro você para me encerrar o programa. Pode ser? Claro que pode, já era. Gratidão a Deus por ter nos criados simples e ignorantes, mas com o destino de sermos espíritos puros. Gratidão a Jesus por ter vindo ter conosco há mais de 2000 anos, mostrando-nos o caminho da verdade e da vida. A Allan Kardec, que nos trouxe a doutrina consoladora. Agradecer às casas espíritas que acolhem a todos e, nesses momentos de pandemia, não esqueceram de nós. Agradecer ao Alê pelo programa Resenha, o que é o Espiritismo, e todos os amigos que incentivam os estudos e participam da nossa existência, mas em especial a todos os pais que estejam no mundo físico ou no mundo espiritual. E a maior homenagem que poderemos dar aos nossos pais é continuarmos seguindo os seus ensinamentos, caráter, de honestidade, honrando e fazendo jus tudo aquilo que eles fizeram conosco. Gratidão a todos e a todos os amigos e à espiritualidade, que assim seja. Décio, vou tirar você um pouquinho, me aguarda lá, tá? Só vou encerrar. Pessoal, obrigado pela sua presença, obrigado pelo você que compartilhou, você que nos ajudou a divulgar, obrigado pelo você que curtiu, e lembrando que terça-feira é imperdível, hein? Quero você aqui, e quero você também, eu vou criar o evento daqui a pouco, que você também nos ajude a compartilhar para que grande número de pessoas esteja conosco também. Terça-feira, 21h05, a historiografia do Espiritismo, ok? Que Deus possa abençoar cada um de vocês imensamente e leve comigo o meu carinho para essa semana toda aí que vai se abrir para nós, seja muito boa, de bons fluidos, de bons resultados e muito produtiva. Lembrando que terça temos um compromisso às 21h05, sexta também, e domingo nós retornamos aqui com o nosso estudo sequencial do livro O que é o Espiritismo. De coração, gratidão a todos por tudo.